Todos acharam? Atos capítulo 4, versículo 11, 12 e 13, que diz assim: Atos 4, 11, 12 e 13, diz assim: Ele, aleluia, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça e esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Então eles vendo a autoridade de Pedro e João, o informando-os de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que ele haviam estado com Jesus. Amado Deus, te dou graças por mais um dia que o Senhor concede, ó Pai. Graças te dou pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia, por estar presente no meio de nós. Por isso, desde já, coloco a minha vida para que diminua, mas que o Senhor cresça, apareça e seja exaltado em nome de Jesus. Honra, glória, louvor, majestade, domínio, poder e toda exaltação seja dada a ti, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Queridos, esse é o quarto pilar. Quarto pilar, Cristo é o quarto pilar da igreja. O primeiro pilar, como vem dizendo, foi a palavra, a Bíblia. O segundo pilar foi a graça. O terceiro pilar foi a fé. E hoje o quarto pilar é a cruz, que representa Cristo. O último pilar será na próxima quinta-feira, que será a glória de Deus. Queridos, Pedro e João, Pedro principalmente, era um cara analfabeto. Ele não tinha nenhum conhecimento, nenhum estudo. E as pessoas conheciam Pedro e viam quem era Pedro, como Pedro se colocava. E um certo dia, Jesus, depois de ter um encontro com Pedro, de imediato não aconteceu muita coisa, pois Pedro continuava agindo de forma bem errada, cortando a orelha do soldado, negando Jesus. Só que o tempo foi se passando, até que Jesus disse: Pedro, quando tu te converteres, vai e fala a teus irmãos. Jesus estava dizendo que Pedro ainda não tinha um novo nascimento, uma mudança de caráter. Mas o tempo foi se passando, e Jesus falou para Pedro que na hora certa, no momento certo, haveria uma grande mudança. Jesus disse: pois Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer. Agora eu encontro Pedro aqui de uma forma diferente, a ponto de muitos não conhecerem, porque o linguajar de Pedro não era mais o
mesmo, pois uma grande mudança. Passou a ver nas palavras de Pedro, quando no versículo 13 vai dizer: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informando de que eram homens sem letras, analfabetos, ele quis dizer isso, completamente sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Não tem, queridos, não existe nenhuma possibilidade de andarmos com Jesus e ser diferente dele. Se andamos com Jesus, seremos iguais a Ele. Se verdadeiramente Cristo está na nossa vida, houve uma mudança na nossa vida, houve uma transformação na nossa vida, e a nossa vida não é mais a mesma. Porque no momento que Cristo entra na nossa vida, Ele muda, Ele transforma, Ele faz da nossa vida uma nova vida, uma vida completamente diferente. Não existe outro meio de salvação. Cristo é o único. Cristo é o único que tem poder de salvar. Só Jesus salva e mais ninguém. E quando eles começaram a falar de Cristo, algumas pessoas, alguns soldados chegaram a dizer: como pode? Como pode um homem sem letra? Como pode um homem indouto, um homem sem preparação nenhuma falar tão bem de Cristo? Querido, quando verdadeiramente estamos em Cristo, a nossa vida ela começa a ser mudada, começa a ser transformada, a ponto das pessoas que estão de fora começam a perceber uma grande mudança em nossa vida. Isso para Jesus é maravilhoso, é glorioso, porém para outras pessoas não é, porque existem pessoas que na maioria das vezes estão no nosso meio e não estão bem com a mudança que Cristo está fazendo na nossa vida, e muitas vezes ignoram, dizendo que você só quer ser isso, você só quer ser aquilo, mas não percebe, queridos, que todos que procurarem se chegar a Cristo também mudarão, também são transformados. E essa transformação aqui, queridos, começaram a ver em Pedro e João como pode. Como é que um homem tem tanta autoridade para falar, sendo eles sem letras, sem estudo? Como pode? Talvez se fosse Paulo, eu ficaria calado, mas Pedro, João não pode. Queridos, quando começamos a levar Cristo a sério, a nossa vida começa também a mudar. A Bíblia vai dizer, queridos, que a forma com que nós nos chegamos a Deus faz com que Deus se chegue mais a nós. Abra sua Bíblia em João capítulo 14. João capítulo 14. Veja o que vai dizer o texto do 13. João 14, 13, 14, 15. Vai dizer assim: e tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado
se eu amo Jesus, se eu dependo de Jesus e não procuro guardar aquilo que Ele quer que eu guarde para ser praticado, como é que eu posso amar Jesus? Como é que eu posso querer de Jesus? Como é que eu posso alcançar de Jesus o melhor que Ele tem para mim, se no fundo, eu não estou guardando a palavra dEle como Ele tem mandado eu guardar? Se você for analisar o capítulo 15, versículo 7 de João, ele vai dizer assim: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Mas para que isso seja feito, analise bem o texto, querido. Se vós estiveres em mim, então, primeira coisa, eu preciso estar em Cristo. Segundo, depois de eu estar em Cristo, olha só como diz a palavra: as minhas palavras estiverem em vós. Quer dizer, Cristo tem que estar em mim e as palavras dele tem que estar em vós. Porque se eu tenho a palavra de Deus na minha vida e não vivo, você é uma pessoa hipócrita. Porque as palavras de Cristo que estão na minha vida, ela chegou para eu ser vivida. A minha vida não pode ser formada de um jeito que eu queira que ela seja, mas tem que ser do jeito que Cristo quer para mim. Por isso ele diz que aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Querido, seguir a Jesus, para algumas pessoas, pode até ser fácil, mas não é. Porque seguir a Jesus é rejeitar muita coisa. É ter que abrir mão de muita coisa. Pastor, abrir mão de quê? Abrir mão do pecado que nos cerca todo dia. Pecado todos os dias quer nos tirar da presença de Deus. Eu estava dando uma aula para a irmã Camila sobre Gálatas 5. Pecado da carne, querida, é algo que é lutado contra o espírito. A carne está brigando 24 horas para que o homem peque, para que o homem erre. Se o ser humano não viver no espírito, como diz Paulo, ele vai pecar de pau em pau. E o que é viver no espírito? Procurar ter uma vida com Deus, uma vida de oração. Você, antes de dormir, depois que acorda, procure orar, agradecer a Deus. Querido, você precisa ser grato a Deus pelo ar que você respira. Você precisa ser grato a Deus porque tem muita gente no UTI que está dando glória e aleluia. E você está aqui, muitas vezes não temos tempo para orar, não temos tempo para ler, não temos tempo para nada. Tem pessoas que estão no UTI, à beira da morte, praticamente está ali glorificando a Deus, exaltando a Deus. E muitas vezes a gente não tem feito para Deus o que Deus quer que a gente faça para Ele. Está ali aquela briga da carne contra o espírito contra a carne, porque quer nos levar para o pecado. E Cristo está ali dizendo: lute contra isso. Tem que vencer isso, porque se você não tentar vencer, Ele vai vencer você. Por isso que Jesus deixou claro: se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Mas eu preciso estar em Cristo e a palavra dele estiver em mim. Se a palavra dele estiver em mim, aí a história vai mudar na minha vida. Porque só Jesus tem poder para salvar. Só Jesus tem poder para ouvir a sua oração. Só Jesus tem poder para responder a sua oração. A sua vida
vida, por mais difícil que ela seja, você não pode tirar o foco daquele que diz para você que está com você para o que deve é. Aleluia. Por mais difícil que seja, olha, aí fora pode ser crise para muita gente, mas para nós que cremos num Deus grande, é Cristo. Lá é crise, aqui é Cristo. Devemos acreditar no sobrenatural sempre. Se Ele disse que estará convosco até a consumação do século, é porque você não vai estar só. Aleluia. Você vai estar sempre protegido. Aleluia. Vai estar sempre protegida. Jesus disse em Mateus 28, 18: a mim foi dado todo o poder. Todo o poder, não foi um pouco do poder. Todo o poder foi dado a Ele. Para quê? Para que Ele mostrasse para o ser humano, para que Ele mostrasse para a humanidade quem Ele é de fato. Tem muitas pessoas aí que não dão muita importância a Jesus. Tem muitas pessoas aí fora que quando você diz, você quer aceitar Jesus? Eu já tenho Jesus. Mas não tem. Porque quem tem Jesus não vive para pecar. Quem tem Jesus tem uma vida livre do mundo, do pecado. Quem tem Jesus vive uma vida diferenciada. Porque você acha que as pessoas te vê diferente, te observa diferente e até julga muitas vezes você. Porque quando olha para você e vê Deus na sua vida, vê Cristo na sua vida e não consegue ver na dela, na dele. Porque você acha que as pessoas que vê você mesmo na prova feliz e alegre, elas não conseguem por ter uma vida tão boa financeiramente, mas vive com uma profunda amargura, porque o seu interior não está preenchido como deveria estar preenchido. Porque uma vida em Cristo, ela traz toda a diferença. Paulo fala aqui em Filipenses, Paulo ele traz uma forma de Cristo em Filipenses no capítulo 2. Ele diz assim, Filipenses 2, no versículo 5, ele começa dizendo: de sorte que haja em vós, Paulo começa dizendo, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele está dizendo, rapaz, que haja em vós esse mesmo sentimento. Que sentimento é esse que Paulo está falando? Aí ele diz, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Quer dizer, Paulo está dizendo, querido, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Você percebe que existem muitas pessoas aí fora que usa o poder, usa a força para ferir, para humilhar, para machucar, para se engrandecer. E Paulo dá um exemplo aqui, pô, olha, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mesmo sendo Deus, ele não se colocou no lugar de Deus, muito ao contrário, se esvaziou e se colocou na forma de servo, na posição de servir. Nunca use alguém como um tapete para pisar. Tem pessoas, queridos, que quando estão em cima querem humilhar, querem pisar, como se aquela pessoa fosse um tapete. Só que o mundo que Cristo criou, ele gira. E
E no dia que alguém pensar que é alguma coisa, em vez de você tapete, Cristo vai girar. E quando ele girar, o tapete deixará de ser tapete para ser cortina, e a cortina deixará de ser cortina para ser tapete. Nunca se ache o sabidão, nunca se ache a pessoa que tem ou que é alguma coisa. Sempre se coloque como menor. Nunca se ache de estar sempre por cima. Como ele disse aqui, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Se esvaziou, mesmo sendo ele um Deus, com o poder para fazer o que ele bem quisesse. Paulo mostra que ele, se esvaziando e colocando-se em forma de servo, ele traz um grande exemplo para a nossa vida, para que a gente nunca venha nos achar que somos alguma coisa, que não somos nada. Tem muita gente aí, queridos, que o Deus dele é o mamon, o Deus do dinheiro. Sabe por quê? Porque eles acreditam que o dinheiro dele resolve tudo. Eu tenho visto aí gente milionário, até bilionário, com tanto dinheiro, mas o câncer não é curado, a AIDS não é curada. O dinheiro não podia ter resolvido, podia não resolver, mas Jesus, ele tem o poder de resolver. Aleluia! Jesus, ele tem o poder de trazer saúde, de trazer cura para qualquer pessoa. E você sabia que você é um canal de Jesus aqui na terra? Você é um canal de Deus aqui na terra para isso, para as pessoas ver Jesus através de vocês, para que as pessoas vejam o tamanho de Cristo na sua vida. Aleluia! Por isso, querido, que Paulo, ele dá continuidade e diz: e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à morte de cruz, pelo que Deus também o exaltou, e sobremaneira ele deu um nome que é sobre todo o nome. Observe, e quanto mais a gente diminui, mais Deus nos exalta. Jesus não precisava se diminuir até esse ponto, mas eu vejo isso aqui, tomo para mim como um exemplo, que se ele, em forma de Deus, na posição de Deus, se humilhou e se colocou como servo, porque eu e você não também, porque eu e você não também, e procuramos nos manter como servo e procurar servir mais, porque quanto mais você serve, quanto mais você se esvazia de você, quanto mais você se coloca na vontade de Deus, mas Deus vai te exaltando, mas Deus vai fazendo a obra que Ele começou na sua vida. Aí o texto no versículo 10 vai dizer assim: para que ao nome de Jesus, olha só, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Aí Paulo diz assim agora: Deus exaltou, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que agora as pessoas reconheçam Jesus como único Salvador. Aí ele começa dizendo: no céu. Quem é que se dobra do céu a Jesus? Os anjos. Aí ele depois
depois disse na terra. Quem se dobra na terra ao nome de Jesus? A igreja. Aleluia. A ele dar continuidade e diz assim: debaixo da terra. Quem se dobra aos pés de Jesus debaixo da terra? Ele diz: os demônios. Grande Deus. Todos têm que se dobrarem ao nome de Cristo, porque está acima de todos e de tudo. Aleluia. Aí ele diz: e toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Todos têm que confessar, querido. Não tem para onde correr. João, veja aí, João capítulo 6. Aleluia. Evangelho de João capítulo 6. Olha que passagem tremenda. João capítulo 6 e o versículo 60 ao 69. Começa dizendo assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe: isto vos escandaliza. Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Olha, escuta só. O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem era os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não me for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: aleluia, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é o diabo. Sabe, queridos, não tem outro meio de salvação. Jesus está falando aqui que havia muitos discípulos. Eu acho interessante que Pedro toma a palavra dos 12 discípulos, ele toma a frente de todos. E ele fala por todos. Ele não fala só por ele. Então, ó, o pessoal aqui está com a gente. Pedro diz logo assim, ó. Muitos voltaram, mas Jesus não era, ó. Aqui não, esses 12 aqui, ó, são gente. Aí Jesus fala assim, é verdade que está falando, porém tem um aí no meio aí que vai te trair. Imagina a mente de Pedro. Imagina a mente de Pedro, como é que é, rapaz? Eu estou dando fé nos 12, ainda tem um aqui no meio que é traidor, é brincadeira. Então, quando Jesus começou a dar um discurso, e havia muitos discípulos,
que ouviam a palavra e achavam dura. Você pensa que é diferente de hoje? Não. Não é diferente de hoje não, sabe por quê? Porque a maioria das igrejas, elas estão pregando muita prosperidade. Queridos, se eu for parar para entender o que Jesus quer na minha vida, a prosperidade, se ela tiver que vir sobre a minha vida, vai vir pelas minhas atitudes. Não vai ser eu batendo. Porque não vai adiantar eu bater aqui e fazer coisa errada aqui. Não vai adiantar eu bater na porta de Cristo aqui, mas não cumprir a palavra dele aqui. Então a Bíblia diz que todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. E como é que ela vai me alcançar? Quando eu ouvir e obedecer a palavra de Deus. Quer dizer, não vai ter necessidade de eu estar atrás das bênçãos que Deus tem para mim. Se eu procurar enquadrar a minha vida diante de Deus, Deus vai ter prazer de dar a mim até o que eu não peço. Ele vai ter prazer de fazer isso por mim. Ele vai dar prazer porque Ele vai querer que a minha fé cresça cada dia mais debaixo da obediência à sua palavra. Isso é fato. Mas se eu não procurar obedecer ou procurar absorver palavras de facilidades para a minha vida eu não tenho como crescer na graça nem no conhecimento. Porque a palavra de Deus ela é uma só, querido. Jesus, quando começou a pregar, muitos dos discípulos foram embora, porque a palavra era dura, querido. Palavra dura. E na maioria das vezes hoje as pessoas querem ouvir palavra macia, palavra que massageia o ego. Eu me converti comendo mocotó. Você pensa que eu me converti tomando leite? Foi como algumas pessoas. Eu me converti comendo mocotó, comida forte. E a hora que minha estrutura chega a tremer, eu digo, meu Deus do céu, o negócio aqui é forte demais, viu? Eu cresci com comida forte. E as pessoas, querido, às vezes chegam na igreja e quando a palavra é muito dura, não vou mais ali porque a palavra é dura, queridos, a palavra de Deus, ela tem que mudar a minha vida, a sua vida. Se ela não vier para mudar, vamos continuar sendo a mesma pessoa. Se eu não deixar ela entrar dentro de mim, porque essa palavra ela tem que me afrontar, ela tem que dizer, Cláudio, tu está errado, Cláudio, tu está pecando, Cláudio, não pode andar assim. Ela tem que me afrontar para eu acordar e dizer, eu não posso mais fazer, eu não posso mais continuar do jeito que estou. Ela tem que me afrontar, querido, porque se ela não me afrontar, eu vou continuar praticando aquilo que é errado, achando que estou certo, porque tudo que eu tenho aprendido é facilidade. Como a irmã falou aqui, crente que não passa pela prova não sabe o que é ter uma intimidade com Jesus. Crente que não conhece deserto, oxe, não tem noção do que é Cristo. Porque uma pessoa que só conta a bênção, não conta a prova, não conta o deserto, tem coisa errada. Tem coisa errada, querido. Porque, querido, como é que eu estou vivendo de uma forma errada e estou sendo abençoado? A primeira coisa que eu tenho que fazer, a primeira coisa, se eu estou vivendo de forma errada e estou sendo abençoado, eu preciso fazer uma análise da minha vida. Quem é que está me abençoando? Porque Jesus não é. Não pode ser ele não vai me abençoar. Porque se eu ando errado e ele me abençoa, a tendência é o quê? Eu continuar no erro. Entendeu agora? Então a primeira coisa que eu tenho que analisar, se eu estou errado e as coisas estão dando certo, é porque o diabo está investindo
vontade dele. As palavras eram duras. Por isso que os discípulos não suportaram e correram. Muitos, a ponto, Jesus olha para Pedro, e tu, Pedro, ele disse, olha, para onde nós, aí ele não fala eu, aí ele já bota todos, para onde nós iremos, e só tu tens a palavra da vida eterna. Queridos, a palavra de Deus, ela pode ser dura hoje para você, mas amanhã vai causar efeito na sua vida. Se evangelho fosse facilidade, como muita gente prega, porque eu tenho visto aí fora um evangelho de muita facilidade, de uma riqueza muito grande. Eu tenho visto aí um evangelho que, se eu for para a Bíblia, não tem respaldo bíblico. São riquezas demais. Eu tenho visto pessoas ensinarem e pregarem o evangelho com tanta facilidade, com tanta mentira. E uma vez, eu confesso a você que eu terminei conversando com Deus sobre isso. Eu disse, meu Deus, me faz entender por que as pessoas elas se dão tanto a uma mentira. Por que elas se entregam tanto a uma mentira? Porque na mentira, querido, existe algo que o diabo conhece de mim e de você. E o que ele conhece de mim e de você é que quando ele percebe que aquela pessoa está propícia a algo que deseja, o inimigo vai fazer de tudo para que aquela pessoa, para que o ego daquela pessoa seja massageado. Porque sendo massageado o ego daquela pessoa, aquela pessoa vai querer viver naquele lugar e daquela forma, com toda aquela facilidade, achando que está tudo certo e não está. Isso quer dizer que as pessoas, ou a maioria das pessoas, elas estão mais voltadas para aquilo que massageia o ego dela do que aquilo que confronta ela. As pessoas, elas preferem receber uma palavra que não importa se vai estar errado ou não, mas que massageia o ego dela. Que esse carro Deus vai te dar, essa casa Deus vai te dar, esse emprego Deus vai te dar. Mas vai dar de qualquer jeito, porque Deus não vai dar nada a ninguém de todo jeito. Cristo, se Ele morreu e ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância, então a minha vida ela tem que estar baseada em uma palavra que Cristo sempre me instruiu a viver debaixo da vontade dele e não minha. É a vontade dele que tem que prevalecer, é a vontade de Deus que tem que surtir efeito de mudança na minha vida, para que as pessoas vejam isso. Porque se as pessoas não verem mudança na minha vida, se as pessoas não verem mudança na sua vida, como você acha que Cristo pode ser glorificado? É necessário, queridos, que essa mudança possa causar impacto na nossa vida. Só quem tem o poder, queridos, de fazer isso na nossa vida é Cristo. Tem muitas pessoas aí fora que não entendem quem é Cristo na sua vida. Tem muita gente aí fora que não consegue entender como é que fulano consegue passar por isso, como é que fulano consegue viver por isso. Querido, viver com Cristo é viver desertos, perdas, decepções, calúnias. Porque uma pessoa não muda
noite para o dia de qualquer jeito, não. Quem sabe da mudança que precisa ser feita em você é Deus. E Ele sabendo, Ele vai saber como fazer e o tempo de fazer. É por isso que eu não prego costume. Por que eu não prego costume? Porque eu sei que no dia que Cristo quiser mudar a sua vida, ou transformar a sua vida, Ele vai transformar do jeito dele e no tempo dele. Enquanto eu me preocupar com o ensinamento da palavra, eu sei que a palavra de Deus diz que ela não voltará vazia sem antes fazer aquilo que apraz. Então aquilo que na hora certa tiver que ser feito por Deus e através dele para mudar sua vida, Ele vai fazer. Você já parou para imaginar quantas pessoas julgam você pelo seu jeito? Seu jeito de falar, jeito de andar, jeito de vestir. Julgam você. E a Bíblia diz: não julgueis, porque no dia que julgar será julgado. Com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. Eu nunca julgue ninguém por algo, por uma coisa aqui ou outra ali. Deixe Deus fazer, deixe Deus tratar. Deus conhece cada um. Procure viver a sua vida com Cristo, queridos. Procure ter uma vida íntima, verdadeira com Cristo. E comece a ver mudanças na sua vida, na sua casa, no seu lar. E em tudo que você fizer. Não abra mão daquele que te chamou, que te fez promessa. E que vai cumprir as promessas na sua vida. Permaneça em pé. Doa quem doer, goste quem não gostar. Mas alguém não está gostando do meu jeito assim, ó, sai um problema de fulano. Você vive para agradar a Deus. E enquanto você agradar a Deus, Deus é quem vai cuidar de você. Aleluia! A gente precisa ter uma vida diferente, querido. E deixar de se preocupar com o que as pessoas falam ou deixam de falar. Se eu for me preocupar com o que falam de mim, falaram, continuam falando, e eu estou aqui faz 30 anos, dando glória e ainda misturo com aleluia. Entendeu? Já quiseram acabar com a minha vida diversas vezes. Já por 2 vezes botou o relógio na minha cabeça, engatilhou, outra vez atirou, a bala pinou, e eu estou aqui. Ligaram para minha esposa: a tua esposa acabou de morrer aqui, foi atropelado. E eu trabalhando, mata aí. É brincadeira, não é não? Você já pensou? 3 vezes fizeram isso. E eu estou aqui, querido. Sabe por quê, querido? Porque eu sei quem me chamou. Eu sei que o Cristo que me chamou, que chamou você, não vai abrir mão da nossa vida, da nossa caminhada dentro dele. Pode ser difícil. Às vezes é tão difícil que a gente perde até o ar. Suspira às vezes: meu Deus, eu acho que eu não vou aguentar mais não. Aí Jesus vai. Quantas pessoas que dizem assim: eu não vou aguentar mais, e está aqui. Quantas pessoas que dizem: não vai dar mais, já faz 1 semana, 2, 1 ano, 2 anos, e está ainda aí. Aguenta, porque Jesus está sustentando você. Jesus que chamou você não vai abrir mão de você não. Você está de pé porque Ele está dizendo: eu estou sustentando você. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quem te chamou